A paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo falando sobre o discipulado. No vídeo passado, nós falamos o que é ser um discípulo. E neste, nós vamos falar o trabalho de um discípulo. A Bíblia mostra no Evangelho de João, no capítulo de número 15, verso de número 8, que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O desejo de Deus é que você possa dar muito fruto. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 4, verso de número 19, diz assim: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homem. Aqui Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, verso 15: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então Jesus espera de nós disponibilidade para ganhar almas. Porque o sábio Salomão diz em Provérbio de que aquele que ganha alma, sábio é. Então o primeiro trabalho do discípulo é ser ganhador de alma. Deus não quer que eu e você arrumamos desculpas para não fazer a obra que Ele entregou em nossas mãos. Nós temos um exemplo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60, parte desses versículos, parte do versículo 59 diz assim: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Parte do versículo 60: Tu, porém, vai e anuncia. Então Jesus está dizendo aqui para uma pessoa que Ele chamou para trabalhar, para pregar, para envolver-se no trabalho de ganhador de alma para o seu reino. Ele está dizendo para esta pessoa: deixe as coisas que estão te prendendo para fazer a obra dele. Então, o primeiro trabalho de um discípulo é ser ganhador de alma. O segundo trabalho de um discípulo, a Bíblia mostra que nós precisamos treinar outros discípulos. Primeiro trabalho, você ganha almas. Segundo trabalho, você treina pessoas para também te ajudar na obra da evangelização. A Bíblia mostra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 19, diz assim:
Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. O ganhador de alma e o treinador para fazer outros discípulos precisa labutar com muita dedicação, fazendo outros seguidores. No Evangelho escrito por João, no capítulo de número 21, a partir do verso 15 a 17, nós temos aqui um acontecimento após a ressurreição. Jesus aparece a Pedro e a outros discípulos que estavam pescando. E ele diz para Pedro: tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar aqui é ensinar, instruir. Então, depois que você aprende a ser discípulo, você passa a trabalhar, e passando a trabalhar, você começa a ganhar almas para o reino de Deus. Mas você também tem outro trabalho: treinar outras pessoas para lhe ajudar no trabalho da evangelização. A Bíblia diz que Paulo, falando a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 2, a parte final: o que ouviste, ou seja, o que lhe ensinaram, confia a homens fiéis. Então, o primeiro trabalho do discípulo é ganhar alma, mas o segundo trabalho dele já é ensinar. Paulo estava dizendo a Timóteo: o que ouviste, ou seja, o que eu lhe ensinei, passe para homens fiéis. Para alguém ser fiel, precisa ser instruído, precisa ser treinado. Então Deus deseja que eu e você possamos estar ganhando alma e treinando outros para esse trabalho tão importante que é o reino de Deus. Mas dentro do trabalho de um discípulo, tanto ganhando almas como treinando, nós precisamos, como discípulo, porque um discípulo é alguém que obedece o mestre. Jesus está dizendo para eu e você, neste momento: estamos obedecendo o ide de Jesus? Esse ide está no imperativo, é uma ordem, é um dever, e eu não posso questionar. Então, se um discípulo é alguém que obedece ao mestre, veja bem como Jesus fala sobre isso. No capítulo 8 do Evangelho de João, versículo de número 31, diz assim: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
mesmo depois de saber o que é ser um discípulo, de saber qual é o trabalho de um discípulo, nós precisamos praticar. Porque senão, não adiantou a instrução que nós recebemos. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12, versículo de número 48 a 50, pegando algumas partes desses versículos, nós podemos montar uma frase da seguinte maneira: quem são meus irmãos? Parte do versículo 48. Parte do versículo 49. Seus discípulos e qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Parte do versículo 50. Meu irmão é este. Então, nós não podemos negligenciar o chamado e a vocação de Deus para nossas vidas. Vamos preparados e estamos em preparação para sermos discípulos, ou seja, aluno que aprende com o mestre, mas também trabalhar como discípulo, ganhando almas e preparando outras pessoas para nos ajudar no reino de Deus. Quando assim nós estamos fazendo, nós estamos agradecendo a Deus e Deus está sendo glorificado nas nossas vidas de uma forma especial. Então, vamos arrumar tempo para ir em busca das almas, porque há uma promessa da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E ele diz que ele vai voltar quando este evangelho for pregado aos quatro cantos desta terra. Deus conta comigo, Deus conta com você. Que esta palavra possa encontrar lugar em nossos corações e nos ajudar a sermos um discípulo praticante do que aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Na próxima oportunidade, nós vamos estar falando sobre dedicar-se totalmente ao Senhor. Um discípulo precisa dedicar-se totalmente ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e continue resplandecendo sobre você a luz do Espírito de Deus. Amém.